Bom dia a todos e a todas. Hoje estamos celebrando o Dia Internacional da Cidade Educadora, para comemorar que na mesma data de 1990, a Carta das Cidades Educadoras foi proclamada durante o primeiro Congresso Internacional das Cidades Educadoras, realizado em Barcelona. O Dia Internacional da Cidade Educadora é uma celebração internacional que tem como objetivo criar consciência sobre a importância da educação e dar visibilidade ao compromisso dos governos locais para a destacar como vetor gerador de bem-estar, convivência, prosperidade e coesão social. Mas para que comemorar? Para reconhecer e envolver todos os agentes sociais implicados na co-construção da cidade educadora, consciencializar sobre a importância da educação na cidade para melhorar a vida dos seus habitantes, gerar um clima de qualidade cívica e de convivência urbana, para dar visibilidade a um compromisso dos governos locais e de outros agentes sociais, organizações da sociedade civil, setor privado, cidadãos, etc., com a educação. Para convidar e entusiasmar os cidadãos a serem parte ativa na construção da cidade educadora. Para sensibilizar sobre a construção ativa que as cidades e governos locais realizam para a superação dos desafios globais da humanidade, entre eles os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos agora assistir ao vídeo oficial das cidades educadoras.
Cidades Educadoras foi iniciada como movimento em 1990 por ocasião do primeiro Congresso de Cidades Educadoras, primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras, celebrado em Barcelona, quando um grupo de cidades representadas por seus governos locais estabeleceram um objetivo comum de trabalhar em conjunto em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, a partir de sua implementação ativa no uso e na evolução da própria cidade e de acordo com a Carta Aprovada de Cidades Educadoras. Posteriormente, em 1994, esse movimento foi formalizado como Associação Internacional, no terceiro congresso celebrado em Bolonha. Está escrito no preâmbulo da Carta das Cidades Educadoras. Hoje, mais do que nunca, as cidades, grandes ou pequenas, dispõem de inúmeras possibilidades educadoras, mas podem ser igualmente sujeitas a forças e inércias deseducadoras. De uma maneira ou de outra, a cidade oferece importantes elementos para uma formação integral. É um sistema complexo e, ao mesmo tempo, um agente educativo permanente, plural e poliédrico, capaz de contrariar os fatores deseducativos. A cidade de Guarulhos, como signatária da Carta, deve pensar e propor políticas públicas que viabilizem a transformação de seus espaços, promover ações e formações para que os munícipes percebam o seu entorno a partir do conceito de território educativo, difundido também pelo Centro de Educação Integral. A partir do QSN, nossa proposta curricular, este objetivo vem tomando forma já há alguns anos. O dia de hoje, então, presta a este objetivo: constituir-se como espaço formativo que seja capaz de disparar reflexões de formas como a municipalidade e cada um de nós, diante do nosso papel social, pode e deve construir uma cidade verdadeiramente educadora. Infelizmente, este ano, estamos realizando mesas virtuais por causa da pandemia. Teremos durante todo o dia mesas de debates que têm relação com os eixos que compõem as temáticas sobre o esporte como ferramenta de inclusão social na cidade, educação e consciência ambiental nas cidades, da qual somos coordenadores junto com a cidade do México e da cidade de Rosário, e educação e cidadania digital, uso de novas tecnologias e acesso à informação. Serão 6 mesas virtuais que trarão experiências que vêm acontecendo em nossa cidade, nas escolas, em parceria com outras secretarias e de forma colaborativa em equipamentos públicos diversos. Serão as seguintes, as mesas. A primeira do dia de hoje, cidadania e democracia. A segunda, intersetorialidade. A terceira, esporte. A quarta, línguas, artes e música. A quinta, Fab Lab e Global Kids. E a sexta, educação ambiental. Nesta primeira mesa, cidadania e democracia, teremos pela manhã as intérpretes de Libras, a Letícia e a Emily, e a Paloma no controle de chat. Vou passar agora para apresentar as palestrantes deste primeiro horário. Teremos a diretora de escola da EPG, Maria Isabel de Assis, a EPG Mabel, a Marcela de Lauro, que é pedagoga, diretora escolar da Prefeitura de Guarulhos, da EPG Maria Isabel de Assis, funcionária pública atuando na educação do município há 14 anos, cursando MBA Gestão Escolar na USP.
a professora Tatiane Coutinho Melguinha, coordenadora de Programas Educacionais do DOEP na Secretaria de Educação. Ela é doutoranda em Educação pela PUC de São Paulo, no Programa de Educação, História, Política e Sociedade. Mestra em Educação pelo Programa de Educação, História, Política e Sociedade da PUC São Paulo, especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, graduada em Pedagogia e Educação Física pela Universidade 9 de Julho, integrante do Grupo de Pesquisa Teoria Crítica, Formação e Cultura. Coordenadora de Programas Educacionais da Secretaria de Educação no DOEP, em Guarulhos. Professora de Educação Básica na Rede Municipal de Ensino de Guarulhos, dedica seus estudos e pesquisas à educação básica, com ênfase para os temas teoria crítica, políticas educacionais, formação e cultura. Espero que todos tenhamos um excelente dia, que vai começar agora, mas tem como teto para encerramento às 8h30 da noite, né? Cada uma das palestrantes terá em torno de 20 minutos e os participantes poderão colocar as suas perguntas no chat do YouTube e aí a Paloma depois vai passando para a gente. Então, com vocês agora, a Marcela primeiro. Por favor, Marcela, seja bem-vinda. Bom dia, Solange, bom dia a todos. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu gostaria de iniciar, né, a minha fala falando sobre como se deu esse processo de construção de identidade da nossa escola, que ainda está em formação, né? Nós assumimos a gestão da IPG Mabel em janeiro, e logo em seguida nós fomos surpreendidos aí pela pandemia, e estamos agora construindo, né, a nossa identidade pedagógica por meio de formações e de diálogos coletivos constantes com todas as partes da escola, né, com os professores, com os funcionários da administração e dos outros setores que atuam na escola, porque a gente entende que é importante que tenhamos esse vínculo e essa integração com todos para que isso tudo aconteça. Então, nós temos pensado, né, numa perspectiva de escola democrática, de escola acolhedora e, principalmente, em espaços humanos para acolher as nossas crianças, né. A IPG Maria Isabel de Assis, ela atende crianças de creche, né, de 0 até 3 anos, e as crianças do estágio, né, que contemplam a pré-escola, de 4 e 5 anos. Então, nós temos dialogado muito em relação a essa construção dessa escola. E eu conversei, né, com a Solange sobre o que eu entendo como é importante, que a gente entenda o contexto de como a gente chegou a entender que é importante que a gente dialogue e que a gente construa um espaço de escola democrático, ainda que seja para crianças tão pequenas, o quanto é importante que isso inicie nessa fase de vida. E quanto é possível, com ações simples, cotidianas, estruturadas, desenvolver essas ações, mesmo com as crianças da creche, que ainda estão aprendendo a se comunicar e a se relacionar no cotidiano escolar e de vida também. Eu vou iniciar uma apresentação em que a gente vai poder observar, né, e conversar um pouquinho sobre como que foi esses processos. Um dos primeiros movimentos que a gente começou a perceber que estávamos em falha, né, num processo de escuta em relação a uma perspectiva democrática na escola, foi quando, em um evento da escola, na Semana do Brincar, que acontece em maio, as crianças começaram a nos procurar do maternal, né, a gente estava num evento na escola, então eu estava circulando
pela escola, e eles começaram a me procurar e questionar sobre os brinquedos que haviam sido comprados para a unidade escolar. E aí eles perguntaram por que compramos aqueles brinquedos, e que os brinquedos não contemplavam aquilo que eles tinham de vontade de brincar. Então, algumas crianças falaram para mim que as bonecas que foram compradas, as roupas que tinham não davam para trocar, ou que eles queriam bola e a gente não tinha comprado as bolas de tamanhos diferentes e proporcionado para eles as brincadeiras que eles tinham planejado. Então, eu parei no meio da atividade, dessa festividade, e convidei a minha vice e a minha coordenadora, né, para a gente conversar um pouco, rapidamente, sobre esses questionamentos das crianças, porque eu tinha entendido que a gente acreditava que estava num processo democrático, porque construía essas compras com o conselho, com os professores, com todo o grupo escolar, mas a gente não tinha se atentado nessa necessidade de ouvir quem era mais interessado, que eram as crianças. Então, a gente percebeu que tinha essa falha, né, nesse processo democrático, que não estava sendo tão democrático assim. Então, a gente conversou e começou a pensar formas de acolher, né, as necessidades dessas crianças. E aí a gente ficou questionando como que a gente levaria essas crianças para fazer essa escolha dos brinquedos, né, sendo eles tão pequenos, e como que a gente faria esse processo. Então, nós optamos por ir nas lojas de brinquedos, fotografar todos os brinquedos que a gente conseguisse fotografar e montar com eles um mini conselhinho, que a gente chamou na época, eu atuava na escola Carmen Miranda, a gente denominou como um conselhinho escolar da EPG Carmen Miranda. E aí nós disponibilizamos essas fotos em cartazes e convidamos os alunos para conversar com a gente e explicamos para eles que eles iriam escolher quais brinquedos eles gostariam que comprassem. E esse processo foi muito interessante, porque aqui nas fotos vocês podem ver que são crianças bem pequenas, de berçário 1, de berçário 2, né, que tem cerca de 1 ano e 3 meses nessa época do ano que a gente fez a compra, e eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo, assim, e discutiam e dialogavam com os outros colegas para que também escolhessem aquilo que eles achavam que era legal que tivesse na escola. Então, a gente iniciou, né, esse movimento, todas as crianças da escola puderam escolher os brinquedos que queriam, eles perguntavam qual era o brinquedo, para que servia, a gente ia explicando para eles, e eles iam escolhendo e fazendo esse processo de uma forma muito tranquila. Depois da escolha das crianças, nós reunimos todos eles, contamos, né, quais os brinquedos que tinham recebido mais votos, que tinham sido escolhidos por mais crianças, e que esses brinquedos nós iríamos comprar. Nós fizemos um cartaz, colocamos um ranking, e depois a gente foi até a loja para fazer a aquisição desses brinquedos. O que foi muito interessante nesse processo foi quando a gente retornou para a escola, e eles conferiam quais eram os brinquedos que a gente comprou, e se estavam dentro daqueles brinquedos que foram acordados. Então, a gente percebeu esse movimento, né, de processo democrático e de atuação deles muito responsável e muito também de cobrança com a gente de como a gente estava realmente, se estava atendendo a necessidade deles ou não. Isso foi muito interessante da gente observar, né? Também teve um processo que foi muito curioso, que as professoras gostaram muito de um determinado brinquedo, né, que era uma cabana, e as crianças não compraram muito essa ideia, eles não eram o brinquedo que mais chamou a atenção deles. E mesmo com as professoras falando, olha essa cabana, vocês não querem a cabana, o que vocês acham? A cabana não foi escolhida pelas crianças, né? Então, eles estavam muito certos do que eles queriam e como que eles queriam utilizar esses brinquedos. E foi um processo muito gratificante e um processo que a gente pretende também dar encaminhamento na escola que a gente atua hoje. O ano passado, atuei em outra unidade escolar, na EPG Visconde de Sabugosa, e também fizemos algumas ações nesse sentido com as crianças. Lá na Visconde, a gente atendia crianças um pouco maiores, de estágio 1 e 2, crianças de 4 a 5 anos. E um dos fatores que aconteceu lá, que eu achei muito curioso, foi que nós adquirimos alguns materiais que as crianças tinham comentado que elas tinham interesse que a escola tivesse, e um dos materiais que eles
mais solicitavam e que eles acusaram nas nossas pesquisas como o item mais importante e a aquisição fundamental para o dia a dia deles foi a lupa. Uma criança do estágio 1, ele chamava a lupa de aquilo que a gente usa para ver o mundo. E eles comentavam que aquilo foi sensacional, que a melhor coisa que a escola comprou foram as lupas, porque tinha agora muitas lupas e todas as crianças poderiam ver o mundo e ver as coisas com as suas lupas nos espaços da escola. E nas nossas avaliações enquanto pessoas adultas, né, a gente não entendia essa importância desse material para eles no cotidiano deles da escola. Então, esse processo de escuta, esse processo de compartilhar esses momentos de aquisição e de utilização e de planejamento com as crianças é muito importante por conta disso. Outra questão que a gente acha muito importante levantar, né, é que a gente fez o conselhinho, que a gente escuta, né, a gente sempre procura ouvir as crianças nos momentos de aquisição das compras, como participativas do conselho escolar, mas só que essa prática, ela não, né, de uma escola democrática, de uma escola de escuta, ela não vem só nesses momentos específicos ou em grandes estruturações para que isso aconteça. A gente entende que esse momento, ele é fundamental em todos os processos da unidade escolar, né? Então, essas ações, elas têm que ser articuladas de forma cotidiana. A nossa prática tem que estar voltada a essa escuta, a esse olhar sensível em todos os momentos. Essas imagens, foi também na IPG Carmen Miranda, em que a gente fez uma atividade para as crianças de fechamento de ciclo, em que nós fizemos uma despedida dos maternais e fizemos um dia de brincadeiras diferentes. E o que é importante, é que eu acho que essas fotos são muito significativas, é porque nós proporcionamos vários espaços para que as crianças brincassem com água, com barro, com terra, com grama, e tinham crianças que não queriam realizar essas brincadeiras. Então, esses momentos também acolhiam essas crianças em espaços que elas podiam brincar de outras coisas do que elas tinham vontade e se sentissem também acolhidas nessa ação, não se sentindo seguras para brincar com água. Então, a gente proporcionou essa opção de escolha. Então, havia vários espaços, com várias propostas diferentes, para que eles escolhessem aquelas que eles se sentissem mais seguros, né? Então, a gente entende que esse espaço de escuta ativa, de conceber esses espaços, como todo o espaço da escola como um local de potência, com ambientes em que a gente estrutura esteticamente para que sejam acolhedores e que sejam significativos para as crianças. Aqui a gente tem alguns exemplos de algumas ações também, em que a gente comprou toalhas de mesa, vasos de flores para colocar nas mesas, em que a gente montava as mesas, em que as crianças pudessem se servir também, para que elas também sempre tenham esse poder de escolha do que elas querem se alimentar, da quantidade que elas querem comer, e que elas sintam que o espaço escolar é um espaço, é um ambiente de convivência social, né? E não um ambiente fechado, com uma metodologia que não tem esse olhar de convívio, de espaço estruturado para atender essas necessidades sociais das nossas crianças. A gente também, né, procura sempre ofertar nos diversos espaços da escola a ocupação desses espaços, e entendemos a natureza como um elemento fundamental nesse movimento, né? Então, nós entendemos que a escola ela tem que proporcionar todos os espaços como espaços de potência e que possibilitam essa exploração e esse contato que as crianças possam ter com elementos naturais, com a água, a terra, com elementos do fogo, como brincar com a lupa, vendo as imagens, vendo as sombras, como elementos também do ar, em que as crianças possam observar o movimento das nuvens, possam observar as folhas das árvores caindo quando o vento ocorre de forma mais forte. Então, todos esses movimentos nós entendemos como espaços de aprendizagem, de construção de autonomia das crianças. Também entendemos que o mais interessante é que as crianças possam brincar com materiais que lhes permitem que sejam
Garantidas questões de imaginação, que elas possam construir. Então, a gente tem essa proposta de trazer para as crianças materiais que não sejam só materiais prontos, brinquedos estruturados, que já tem a sua função muito, muito clara quando ele é distribuído para as crianças. Mas a gente procura materiais como garrafas, cones, bacias, bandejas, peneiras, para que eles possam também, né, blocos, tocos de madeira, para que eles possam ir criando uma noção de construtividade imaginativa e que possam ir dando outra função para esses elementos. E a gente entende, né, que a escola é esse local de experiência, de diálogo, que possibilita essa construção de diferentes narrativas e que as crianças possam ir transformando esse conhecimento em conhecimento científico, nessas experiências. Aqui a gente tem algumas outras imagens de algumas ações em que as crianças vão se descobrindo aqui através de atividades com água, em que eles estão observando aqui a correnteza de um espaço na escola e brincando com barquinhos, explorando várias possibilidades de brincar com água de uma forma livre, acompanhada, mediada, mas que eles possam explorar com autonomia. Numa dessas ações, dessas atividades com água, com terra, houve uma situação muito curiosa na Visconde de Sabugosa, em que as crianças estavam brincando nesse espaço que tem os barquinhos em que eles estão na foto, e eles estavam colocando terra nesse espaço e fazendo uma grande montanha de terra, e algumas outras crianças estavam brincando mais à frente, nesse mesmo espaço, com alguns bichinhos de brinquedos, de miniatura. E uma determinada criança veio com um balde e jogou a água e derrubou toda essa barreira que eles estavam construindo de terra. E nisso soterrou todos os brinquedos, né, os bichinhos que eles estavam brincando. E as crianças começaram entre eles a conversar, e a professora começou a observar esse movimento, em que eles conversavam que aquilo aconteceu porque eles tinham visto na TV, e eles estavam falando daquele acidente trágico que ocorreu com a queda da barragem que inundou uma cidade aqui no Brasil e que várias pessoas, né, vieram a óbito e destruiu a nossa biodiversidade e várias questões ambientais, e eles começaram a conversar sobre essas questões. Então, são crianças de 4 e 5 anos que estão vivendo, que produzem narrativas, que já têm conhecimento, e que a escola ela tem que servir como esse espaço, né, de acolhimento, de escuta, que acho que é o principal, é esse movimento de escuta, de acolhimento e de entendimento que as crianças, elas já possuem conhecimento, elas já possuem narrativas, elas não são folhas em branco que a gente vai preencher, elas já vêm com questões que a gente vai construir coletivamente, enquanto espaço escolar, junto com elas têm que ser parte integrada e muito consultada nesse movimento. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Agradecer as minhas companheiras que têm seguido comigo essa trajetória, a Gleice, que é a minha vice-diretora, e a Érica, que é minha coordenadora pedagógica, que desenvolveram essas ações comigo na EPG Carmen Miranda. A Gleice também me acompanhou na Visconde de Sabugosa, estão comigo ainda hoje, né, na EPG Maria Isabel, para a gente construir novas histórias, novas narrativas. A nossa nova coordenadora que chegou, a Girlane, e elas são presenças que são fundamentais para que a gente possa, no cotidiano, desenvolver essa escola de potência que a gente tem idealizado. Também queria agradecer a coordenadora Elaine, da EPG Visconde de Sabugosa, que nos possibilitou uma parceria muito potente, em que a gente construiu coisas muito valorosas na EPG Visconde, que foi um ano muito gratificante para todos nós. Gostaria de agradecer a todos os professores e funcionários dessas unidades escolares em que a gente atuou e da escola que a gente está atuando hoje, porque eles se permitem olhar para a educação com essa sensibilidade, com esse encantamento. E eles promovem essas ações em que a gente realiza de forma tão sensível e tão linda de se acompanhar no cotidiano. Gostaria de agradecer a professora Mariana e a professora Tayane, que constroem com a gente diálogos constantes, com afeto, com acolhimento, e que são fundamentais para a gente retornar para a escola com as ideias renovadas e com as possibilidades
potencializadas nesse momento de planejamento. Queria agradecer a equipe do DOEP pelo convite, por a gente poder apresentar as nossas ações. Aqui eu deixei algumas referências, né, que a gente utiliza cotidianamente nos nossos planejamentos e nas nossas ações de discussão coletiva. Marcela, muito obrigada, né, por você ter aceitado vir para a gente como é que trabalhar de uma forma democrática com crianças tão pequenas, né? A gente sabe que existe todo um questionamento, principalmente na creche, de que o que é possível, né? Essas crianças são tão pequenas, o que elas podem falar, o que elas têm para contribuir nesse processo educativo e o quanto que você vem trazendo aí de possibilidades de escuta, né? Da escuta, que essa escuta dessas crianças trazem para tudo isso, né? Então, agradecer imensamente. Mas você fica por aí, daqui a pouco tem perguntas, tá bom? Obrigada. Obrigada, Solange. Vou passar agora a palavra, então, para a professora Tatiane, que vai contar um pouquinho para a gente aí dos seus estudos. Está com você agora a palavra, Tati. Obrigada, Solange. Eu quero iniciar já agradecendo o convite, né, para participar desse evento tão significativo para a nossa rede, tão importante, né, para a constituição de uma educação que realmente seja transformadora. O lema desse evento me chamou bastante atenção, né? Cidades Educadoras, 30 anos transformando cidades e pessoas para um mundo melhor. E a gente sabe que essa relação entre democracia e educação ela é essencial para alcançar esse objetivo, né? A democracia ela é a forma de organização social que promete a realização desses ideais humanitários. Então, me sinto muito honrada com esse convite e agradeço já a oportunidade de estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Eu também preparei uma apresentação para orientar um pouquinho a fala, né? Eu vou colocar agora aqui na tela. Então, o tema dessa apresentação é Escola Democrática. A intenção aqui é trazer um relato de experiência na EPG Manuel Bandeira, que foi a escola da rede municipal onde eu atuei de 2015 a 2019. Vivi experiências muito intensas lá, nessa relação entre democracia e educação, e eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês dos nossos estudos, um pouquinho daquilo que a gente desenvolveu nesse período. Espero que possa inspirar e a gente pode discutir depois algumas questões relacionadas às atividades e às ações. Então, quando a gente pensa em educação democrática e nessa relação entre democracia e educação na escola, a gente está falando principalmente da defesa de uma escola única, né? Que é da escola universal, que é da escola gratuita, que é da escola laica, que é da escola pública, que é essa escola que tem potencial para realmente transformar essa sociedade, para realmente fazer uma oposição às contradições que a gente vive no mundo de hoje, né? Um dos elementos que nos ajudam a pensar essas questões é pensar a necessidade e a função social da escola na pacificação da existência humana. Então, a educação democrática ela também tem essa função, né? Ela também toca nesse aspecto, toca nessa questão que é tão delicada, que é pensar como, dentro de um processo civilizatório tão intenso e com um alto potencial de desenvolvimento tecnológico, a gente ainda tem, por exemplo, uma situação de desigualdade social, de pessoas que ainda estão abaixo da linha da pobreza, de violência, né? São muitas formas de desrespeito à condição de existência humana, sendo que nós já estamos em um processo, em um modo de produção que já nos possibilitaria uma vivência muito mais libertária, muito mais emancipatória. E o objetivo final é justamente esse, emancipação para a superação dessas contradições. Então, pensar lá na IPG Manuel Bandeira, em nossa experiência de educação democrática, a gente tinha esses 3 pilares aí para pensar qual seria a função social da escola em relação à educação democrática e cidadania.
Para orientar a nossa prática educativa, foi essencial desenvolver alguns estudos sobre democracia e educação e pensar em como diferentes eixos se articulam para alcançar esses objetivos que nós comentamos antes. Então, pensar a democracia como um modo de vida, como um elemento que vai mediar as relações sociais, pensar a democracia como um estado de consciência coletiva, visando o bem comum, pensar a democracia na escola como uma convivência social, como uma comunidade escolar que se fortalece, que se autogoverna, pensar a democracia também como a coexistência das liberdades individuais, para que os direitos não se sobreponham, para que na correlação de forças um grupo não sobreponha o outro. Pensar também a garantia de direitos que é possível, né? A gente deve lutar por isso e qual é a função social da escola nessa questão, nessa formação. Então, garantir mecanismos de participação, de representação, de deliberação, desde a mais tenra infância, como a gente ouviu o relato da Marcela, então a gente sabe que é possível. Pensar uma educação democrática com vistas à equidade social, pensando na garantia dos direitos fundamentais de cada criança que está ali naquele espaço, estabelecer relações com outros equipamentos públicos, realizar parcerias para garantir um trabalho intersetorial que crie essa rede de ajuda e de amparo às nossas crianças, e pensar também numa educação que promova a justiça social, né? Então, articulando esses elementos, a gente só consegue pensar, obviamente, numa prática educativa que priorize metodologias de aprendizagem que sejam ativas, que se opõem aos modelos que são moralizantes e disciplinadores e que promova processos mais criativos de aprendizagem, justamente porque na educação democrática a gente tem uma necessidade constante de problematizar, de refletir sobre a realidade. Então, é nesse contexto de uma prática educativa que seja ativa para as crianças, mas que promova a reflexão sobre a sua própria realidade, que a gente pode pensar nessa relação entre democracia e cidadania. Lá no Manuel Bandeira, a gente, então, tinha um projeto político-pedagógico articulado em 4 eixos, né? Pensando o primeiro eixo, o eixo da gestão democrática e participativa, o eixo do currículo humanista, dos valores democráticos e dos métodos ativos. Quando a gente pensa em gestão democrática e participativa, a gente precisa pensar também em oportunizar que isso aconteça entre as crianças, com autonomia, com criticidade, para que elas vivenciem formas de transformação daquele universo escolar, né? Então, lá no projeto político-pedagógico da EPG Manuel Bandeira, a gente tinha a instituição dos representantes de classe, a assembleia escolar e a assembleia de classes, o conselhinho, que eram momentos de participação democrática, mas também momentos em que as crianças atuavam sobre questões importantes, sobre os processos decisórios da escola importantes e estruturantes para todo o funcionamento da unidade escolar. E a gente já tinha, pautados pelo QSN em 2019, reforçados ainda pelo QSN de 2019, uma concepção de educação com um viés humanista, pensando sempre numa concepção de educação integral e numa educação que priorizasse os direitos humanos, né? Lá na escola, a gente também tinha a eleição dos valores sociais da escola, que eram autonomia, respeito, responsabilidade, conhecimento e amizade, que norteavam as nossas práticas democráticas, valores que foram eleitos pela comunidade escolar como norteadores de todo o fazer pedagógico, de toda a experiência educativa, e priorizávamos a utilização de métodos ativos de ensino e aprendizagem, prioritariamente os projetos de pesquisa científica e as oficinas. Eu trouxe algumas imagens que representam, elas são simbólicas de muitas atividades que nós desenvolvemos nesses 5 anos, mas por meio delas eu pretendo explicar um pouquinho como era o funcionamento de cada um desses eixos, né? Essa foto foi tirada no Beco do Batman, em uma visita que foi proporcionada pela vivência das crianças em uma oficina sobre o estudo do grafite.
a gente consegue perceber um trabalho interdisciplinar entre as diferentes vertentes da escola e proporcionando também que as crianças problematizem o seu entorno, que as crianças tragam dúvidas, tragam curiosidades. As oficinas elas eram de livre escolha. Os professores podiam elaborar algumas propostas e as crianças podiam escolher quais eram as oficinas que elas gostariam de participar. E, eventualmente, dessas oficinas, nós tínhamos produtos daquele estudo ou também um aspecto um pouco mais aprofundado do conhecimento daquele tema e até mesmo intervenções no meio, né? Tínhamos projetos coletivos realizados por turma. Aqui a gente tem uma representação de uma das facetas desses projetos, que era a intersetorialidade, buscar parcerias no bairro, buscar parcerias com outros equipamentos públicos, com outros sujeitos que pudessem proporcionar e auxiliar as crianças naquela descoberta que foi proposta pelo projeto coletivo. E aqui a gente tem um exemplo que foi uma visita à Unifesp. Aqui é o professor Marco César de Freitas, que nos recebeu lá. E essa foi uma ação de um dos muitos projetos que nós pudemos desenvolver, mas essa é uma ação que é determinante para o sucesso desses projetos, que é você estabelecer parcerias e ampliar os horizontes, né, das crianças. Também tínhamos a opção de que as crianças realizassem projetos em pequenos grupos ou projetos individuais. Essa foto é de uma amostra de projeto em que duas alunas, a Kathleen e a Daniele, estão apresentando um projeto que elas desenvolveram sobre o teatro. Então, elas fizeram uma exposição apresentando todo o estudo que elas desenvolveram e também uma vivência, proporcionaram uma vivência a outras crianças com um teatro com fantoches, né, com marionetes. Aqui é um exemplo de uma sistematização de estudos, do estudo do meio que nós fizemos pelo bairro, que tinha como intenção problematizar as questões do bairro e também potencializar a vivência, a ocupação desses espaços. Então, esse painel ele ficava no pátio da escola, é um painel que tem um recorte do bairro e do entorno da escola. As crianças puderam desenvolver muitos estudos a partir desse mapa, e nós visitamos cada um desses lugares e fizemos algumas intervenções, né? Algumas intervenções no sentido de que as crianças não conheciam sequer os equipamentos públicos que haviam ali a 2 quilômetros, 3 quilômetros de distância, ou tinham alguma restrição em relação ao uso desses equipamentos. Um desses espaços, por exemplo, é o espaço Parque Chico Mendes, que poucas crianças conheciam, e que a partir desse estudo nós pudemos sistematizar aulas, passeios anuais para esses espaços e também propor parcerias com outros sujeitos e outros equipamentos para futuros projetos, né? Para outros projetos que foram subsequentes. Aqui é um exemplo de aula passeio para o Parque Chico Mendes. Aqui as crianças estão explorando a trilha. Foi um projeto voltado para a educação ambiental e esse espaço foi fundamental para que eles percebessem a necessidade, a importância da preservação e da ocupação desse espaço que estava, entre aspas, abandonado. Era um espaço que já não era mais utilizado para a comunidade, para os fins que ele se destinava. E a partir dessas iniciativas, dessas práticas, a gente pôde, então, trazer uma nova perspectiva de ocupação do espaço público para as crianças, né? Aqui é um outro exemplo de sistematização dos estudos a partir dos projetos. Foi um blog que fez parte do projeto Fazendo do Mundo um Lugar Melhor, do 5º ano B, em 2018. Aqui é um painel que foi exposto na amostra de projetos, em que as crianças puderam apresentar os relatos que elas ofereceram ali naquele blog. Esse projeto incluiu campanhas de arrecadação de alimentos, incluiu o reconhecimento dos diferentes espaços públicos e as necessidades de melhorias do bairro, propôs intervenções, estabeleceu parcerias, e foi bem bacana mesmo. Eles puderam utilizar também esse recurso, né, tecnológico para apresentar os seus estudos, então foi muito interessante.
Aqui é um dos registros das assembleias escolares, que são processos decisórios, coletivos, em que as crianças problematizam as questões da escola. Nós tínhamos 2 tipos de assembleia, eram as assembleias de classe, e cada turma realizava a sua, com periodicidade quinzenal ou mensal, e tínhamos também as assembleias escolares, que é o exemplo dessa foto, em que eram realizadas por períodos, e as crianças se reuniam, então, no pátio, com a mediação dos gestores da escola e dos professores, discutiam as questões relacionadas à convivência no espaço escolar, propunham soluções, propunham intervenções e deliberavam sobre questões diversas a respeito do funcionamento da escola. Esse aqui, como a gente citou antes, um dos eixos fundamentais de uma educação democrática é poder proporcionar para as crianças esse olhar para garantir para a preservação dos direitos, para a compreensão do seu lugar social e do que é necessário fazer para mudar. Essa foto, para mim, é bastante simbólica, porque ela é decorrente de uma ação que foi de total iniciativa das crianças, em relação a um descontentamento que eles tinham com os ventiladores e as janelas da sala deles que não abriam, os ventiladores não funcionavam e as janelas não abriam. Nós estávamos no verão e a situação era bastante difícil e eles resolveram mobilizar um movimento para resolver essa situação. E essa foto aqui é um registro de um ato político que eles organizaram dentro da escola para reivindicar essas melhorias. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, é um trabalho de árduo, né, eu diria, mas muito gratificante, recompensador, porque a gente vê que a transformação ela é realmente possível, né? Nem por isso nós deixamos de ter entraves. Então, um olhar que a gente precisa ter sempre muito cuidadoso é para não imaginar a escola como um ambiente isolado da sociedade. Pelo contrário, a gente precisa entender que a escola ela mantém uma relação dialética com a sociedade, ela é modificada e ela, ao mesmo tempo, modifica a sociedade em que ela está inserida. E eu coloquei aqui crítica, ilhotas de renovação pedagógica, em alusão a um autor que usa esse termo para caracterizar projetos de escola, concepções de educação que visam criar um ambiente que chega a ser fantasioso, né? Como se a gente pudesse, ali dentro da escola, elidir, apagar todas as contradições sociais que existem no nosso meio. E a gente não pode pensar assim, porque uma educação democrática ela precisa justamente romper com essa ideia de que a gente pode criar, dentro dos muros da escola, um universo protegido. E eu entendo que a educação democrática é justamente o oposto, é a gente problematizar a realidade. Alguns entraves são muito permanentes, eles estão aí, a gente luta contra isso diariamente, que é a adaptação coercitiva. Por mais que a gente queira que todos estejam envolvidos, nem sempre vai ser assim, então a gente não pode esperar que as pessoas naturalmente adiram a um projeto de educação democrática, porque isso não vai acontecer de uma forma espontânea ou natural. As pessoas precisam ser envolvidas à medida em que elas percebem que é possível mudar. A gente não pode reduzir os mecanismos de participação democrática e representativa a mecanismos formais, né, em que a gente manipule resultados ou que a gente induza as crianças a certas escolhas. E a gente tem que tomar um cuidado ao lidar com o princípio da maioria, porque na democracia, no regime democrático também estão previstas muitas contradições e uma delas é esse domínio daquele grupo social que eventualmente tem uma capacidade discursiva maior ou melhor, ou que tem uma ampliação, uma atuação mais abrangente, e esquecer de que a gente precisa também garantir o espaço, a vez e a voz de todos, né? Para pensar nessas questões, a gente tem algumas indicações, que é propor que as crianças reelaborem as suas decisões, reelaborem os processos que as conduziram até aquele momento, né, de discussão, de decisão. É propor que cada criança esteja atenta também ao seu percurso formativo,
para que ela esteja consciente das condições que determinam a sua própria formação, e é também pensar em uma formação política, no sentido de que todas as crianças, a gente viu o exemplo da Marcela, e aqui também, crianças muito pequenas, elas também são capazes de atuar politicamente, de serem críticas e de serem reflexivas. Para encerrar, eu deixo aqui uma citação de um autor que é o Adorno, né, Theodor Adorno, que embasa também os estudos sobre escola democrática que nós fizemos, e ele diz assim: a tese que eu gostaria de discutir é a de que desbarbarizar tornou-se a questão mais urgente da educação hoje em dia. Entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas e de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização, e não apenas por não terem, em sua arrasadora maioria, experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que a caracteriza. Considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos educacionais por esta prioridade. Deixo aqui o meu e-mail para quem tiver interesse, tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato. Deixa eu só interromper aqui. Então, pensar uma educação democrática é pensar numa educação contra a barbárie, é pensar em formas mais dialógicas de existência, é pensar em formas que garantam os direitos essenciais, os direitos sociais, é pensar em uma educação que dialogue com a realidade e que não faça da escola um lugar em que a correlação de forças de poder político e econômico que existe, que estão presentes na nossa sociedade, que as contradições que estão presentes na nossa sociedade também alcancem, predominem em nossa escola, mas sim apontar os caminhos para essa superação. É possível, não é fácil, mas é muito possível e vale muito a pena. A gente percebe o quanto as crianças estão receptivas a uma proposta dialógica, a uma proposta democrática, e o quanto elas lidam, às vezes, de uma forma muito melhor do que nós, na convivência com as desigualdades, na superação das desigualdades, das contradições e das diferenças, principalmente, né? Ouvir as crianças, estar atentos àquilo que elas têm a dizer, porque elas já fazem a sua leitura, elas já têm a sua criticidade, e estimular esse pensamento, estimular esse potencial, eu entendo que é uma das nossas funções. Então, deixo aqui o meu relato e caminhamos para as discussões, né, Sol? Muito obrigada. É isso. Paloma, eu vou fazer assim, eu anotei aqui uma perguntinha, né? Obrigada, Tati. É muito legal, né, a gente ver o quanto que se faz, né, nas escolas, pelas crianças, e eu acho que tem um aspecto que eu acho que é importante das duas, que eu queria reforçar, que é a questão do registro, né, o registro fotográfico de ações e que são importantes depois, né? Às vezes a gente acha que é importante fotografar só para mostrar, por exemplo, na reunião de pais, né? E o quanto que, na verdade, os registros fotográficos que foram apresentados por vocês duas, eles nos possibilitam uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Então, além de uma apresentação, para estudos mesmo de reflexão nas próprias escolas e posterior a isso, acho que ela se torna fundamental, né? Então, esse registro. Mas eu vou fazer uma pergunta para as duas, né? Enquanto vocês falavam, eu também ia aqui fazendo aqui as minhas reflexões, né? Então, as escolas, de uma maneira geral, elas sempre trabalham numa perspectiva que eu chamo, né, que a gente chama do vir a ser, né? Ou seja, precisamos formar pessoas, né? Precisamos formar crianças para a cidadania, né? Então, assim, olha, depois,
quando elas saírem da escola, lá na frente eles vão ser cidadãos aí no mundo, e aquilo que eu ensinei vai dar certo lá na frente, né? E o que a gente viu um pouquinho na apresentação de vocês duas é que, ao contrário deste formar para a cidadania, vocês trazem uma perspectiva de formar na cidadania, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês pensam da escola enquanto esse espaço social de vivência de cidadania, independente aí da idade com a qual vocês trabalham, né? Acho que isso é fundamental. Vocês podiam trazer para mim um pouquinho? Não sei qual das duas quer começar, pode ser na mesma ordem, para dar uma trégua um pouquinho para a Tati, aí começa pela Marcela e a Tati fala depois. Pode sim. Eu acho que é fundamental essa perspectiva mesmo, Solange. Eu acho que é importantíssimo que a gente entenda que a criança já é um sujeito de direitos e que ele já possui narrativas e que ele já possui conhecimento do mundo, né? A partir do momento que ele nasce, eu acredito que até antes, a gente vai pontuar a partir do nascimento da criança, em que constitucionalmente ele já é um cidadão de direitos, né? E eu acredito que a escola tem esse papel fundamental de articular ações que permitam que a criança possa ocupar esse espaço escolar nessa perspectiva de cidadania e de democracia, né? E o quanto isso a gente percebe, porque eu atuo com uma faixa etária que é tudo muito, muito empírico, né? Não é uma coisa que é articulada com eles como um saber didático. A gente não senta para a criança e fala, olha, isso é democrático, olha, isso que a gente vai fazer é um processo. Não, a gente vai construindo isso, e é muito gratificante ver como é uma ação que reverbera na convivência e no dia a dia da escola, né? Quando a gente colocou, por exemplo, a gente começou a pensar que a escola não reproduzia um espaço de cidadania e um espaço de convívio social. Ele reproduzia, as escolas a gente sempre vai, são escolas muito muradas, escola com muitas grades, escolas muito frias, muito cinzas, e aí a gente começa a perceber que aqueles espaços, eles são espaços desumanizadores, né? As crianças não se sentem pertencentes àqueles espaços e não sentem que aqueles espaços são pertencentes a elas. E aí a gente começa a perceber várias questões. Nós tínhamos, por exemplo, no Visconde de Sabugosa, uma reclamação recorrente, né, das cozinheiras e da equipe da Proguaru, que as crianças desperdiçavam muito alimento e faziam muita sujeira nas horas das refeições. E lá é uma escola muito complexa em relação à questão de espaço, né, uma escola com pouco espaço, as mesas são no corredor entre as salas, né, o refeitório é um refeitório que foi improvisado. Então a gente começou a refletir que aquele espaço não era um espaço humanizado e que tinha características de local de refeição, né? Ninguém come numa mesa exposta, sem um pano, sem uma toalha, sem algo que cria um ambiente agradável para aquela refeição. Então, a gente pensou nisso e começamos a construir, né, aquele espaço. Então, compramos diversas mesas, diversas toalhas de mesa, vasos de flores, e gera essa sensação de medo, de pânico. Eles vão comer as flores junto com as comidas, eles são muito pequenos. Eles vão puxar essa toalha e vai cair tudo no chão. Peço desculpa para vocês que tem algum movimento aqui na rua e os cachorros que estão latindo. Mas a gente começa a perceber, quando eles chegam, o olhar de encantamento deles verem um espaço que é acolhedor e eles estarem num espaço que foi preparado carinhosamente para eles. E aí a gente teve eles tinham prazer de estar naquele espaço, nós tivemos uma redução na quantidade de desperdício de alimentos e tivemos uma situação de zelo,
né? Você via que não se derrubava tanta comida. É claro que a gente está falando de crianças, é claro que vão ter acidentes, que vai ter uma criança que vai levantar e vai sem querer puxar essa toalha. E isso faz parte até do desenvolvimento deles, né? Para que eles possam ir construindo essa cidadania. Então, eu acredito que é cotidiano mesmo e que é fundamental a gente ter esse olhar nos pequenos detalhes, que a gente às vezes se apega em querer fazer grandes movimentos, grandes eventos, quando na verdade o dia a dia, o cotidiano, o fazer ali nas suas relações muito simples com essas crianças, né? Como você olha para ele, como você trata, como você escuta e dá atenção porque ele está te falando, como essas ações elas são muito mais valorosas do que você pensar em grandes estratégias, de grandes projetos para você executar, principalmente numa escola de educação infantil. Acho que é isso mesmo. A Marcela já explorou bastante essa questão. Concordo em todos os aspectos, em todos os pontos que ela trouxe. As crianças, elas não estão alheias ao convívio social fora da escola e tampouco dentro da escola. Então, acreditar que elas já trazem essa leitura, elas já vivenciam essas contradições e as potencialidades também, é essencial para que a gente pense numa educação que é emancipatória, você interpretar esse percurso formativo, né, na educação básica como uma experiência tão reduzida a ponto de ser apenas uma absorção de conteúdos para serem usados futuramente, é uma perspectiva muito reducionista da própria existência humana. Então, pensar o ser humano de uma forma muito rasa. Então, eu entendo, concordo em tudo que você disse, Marcela, e acrescento que realmente a gente pode pensar que a criança já traz consigo uma criticidade e quanto mais nós pudermos oportunizar que ela desenvolva esse potencial, desenvolva esse pensamento crítico, não é? Isso reverbera lá fora, a gente tem também essas transformações que a gente almeja tanto, né? Não é um processo simples, não é de um dia para o outro, é muito possível que a gente plante muitas coisas e não veja de imediato, mas as transformações acontecem. A gente percebe no dia a dia, como a Marcela falou, na forma como eles se comportam, nos questionamentos que eles trazem, nas propostas que eles fazem, como tudo isso vai amadurecendo e a gente tem a oportunidade de construir dentro da escola um espaço realmente que sirva à transformação social, né? E acho que isso é importante. Gratidão pela resposta das duas. Eu vou passar agora, então, para a Paloma, e aí eu volto no final com vocês. Paloma, está com você agora. Bom dia a todos e todas. É um prazer, né, mediar o chat dessas práticas tão bonitas, né, das escolas aí, onde a Marcela pôde relatar para gente, onde a Tati também pôde relatar do Manuel Bandeira. Não tivemos muitas perguntas no chat, mas a gente elaborou algumas, né, para a gente poder estar discutindo e conversando aqui. As primeiras perguntas eu vou encaminhar para a Marcela, tá? Marcela, como a equipe escolar conseguiu, se ela conseguiu observar mudanças, se ela percebeu mudanças no comportamento dos educandos ao abordarem, né, essas práticas democráticas na escola. E outra pergunta é se alguma criança ela não entendeu que aqueles brinquedos que eles escolheram lá não era para levar para casa, né? Que eles deveriam ficar na escola. Perfeito, Paloma. Eu vou começar pela segunda pergunta, pode ser? Pode, ficar à vontade. Tá bom. Nós fizemos rodas de conversas com as crianças, desde o B1 até o maternal, explicando para eles que esses brinquedos seriam utilizados por todas as crianças da escola e que eles iam escolher esses brinquedos para que eles compartilhassem com as suas crianças, com as outras crianças, né, com seus colegas. O maternal demonstrou uma preocupação muito grande da gente adquirir logo o brinquedo. Então, eles fizeram esse questionamento, mas você vai comprar isso logo? Porque eu sei que eu vou embora da escola e eu quero brincar com o que eu escolhi.
Então, a gente teve até esse compromisso com as crianças de pactuar uma data para que fosse feita essa compra, para que eles tivessem a oportunidade de explorar esses materiais e de também brincar com aquilo que eles escolheram, tendo em vista que eles já sabiam que eles iam para outra unidade escolar nos próximos, né, no próximo ano, que teriam poucos meses para usufruir desses brinquedos. É claro que a gente teve que conversar com eles de que talvez o que eles escolheram não seria garantido, porque tinha que ter muitos. A gente usou o termo de muitos papeizinhos, porque eles foram colando papeizinhos naqueles brinquedos que eles queriam. Então a gente explicou para eles, só vamos comprar os que tiverem muitos papeizinhos. Os que estiverem pouco, a gente não vai conseguir comprar. E foi muito curioso, porque eles começaram a fazer uma campanha. Eu vi a criança do B1 chamando o colega e falando, escolhe esse, nesse, eles falando muito pouquinho, falava nesse, e o outro fazendo assim com o dedinho e indo pro brinquedo que queria. Então foi um processo muito interessante de observar como eles já tinham questões, né, e como assim, eles eram atraídos por objetos coloridos, ou por coisas que eles não entendiam. A gente percebeu que a maioria que eles escolheram foram objetos que eles não sabiam ao certo o que eles iam brincar. Então, essa curiosidade também de descobrir coisas novas. A segunda questão, que foi a mudança do comportamento, né, como a equipe percebeu esse desenvolvimento das crianças, a gente principalmente começa a perceber e começa a discutir nas nossas avaliações, nas nossas reuniões de CPCC, que as crianças primeiro começam a desenvolver uma autonomia do qual a gente, às vezes, nem preparado está para colher. Então, a gente começa a perceber que a gente também precisa ir se modificando nesse ambiente, porque você ofertar essas possibilidades é um caminho que você inicia, mas que você não sabe aonde você vai chegar, porque você vai depender, né, de como as crianças vão direcionando esse caminho. Então, é muito interessante que, assim, como a gente percebe, a primeira coisa é isso, a autonomia em que eles ocupam a escola. Então, eles passam a querer saber mais sobre a refeição, sobre o que está sendo servido, e cobrar que o espaço esteja limpo, que o espaço esteja bonito. Então, assim, a gente teve uma situação lá de uma das flores de uma das mesas, ela morrer. E eles cobrarem, falarem, olha, a gente está com uma mesa sem flor. O que você vai fazer? Porque eu quero comer na mesa que tem flor. E então a gente percebe isso, assim. Acho que a principal questão é essa, assim. Crianças muito pequenas com autonomia aumentada, potencializada, assim, 100%. A gente até brincava no Carmen Miranda que a gente tinha um B1 que ia ser um 5º ano que ninguém estaria preparado para colher. Porque eles tinham falta até palavras para a gente definir, assim, porque eles tinham eles ocupavam aquela escola com muita propriedade, né? Então, assim, a gente tinha criança de B1 apoiando no balcão da cozinha, perguntando para ver o que era para comer e falando, não, eu quero mais desse, põe mais do outro para mim. Crianças que saíram muito rápido dos cadeirões, por exemplo, porque queriam estar ali naquelas mesas que estavam chamativas, estruturadas para elas. Então, a gente percebe muito isso, a autonomia e a possibilidade de construindo novos caminhos que a gente nem imagina que seriam possíveis com crianças tão pequenas. É muito importante mesmo, né, dar esse espaço, essa oportunidade da criança direcionar os gostos dela, né? Eu estava ouvindo você e eu estava imaginando o meu filho, que é um apaixonado pelas descobertas, pela natureza, e eu acho que um dos melhores presentes que eu dei para ele foi uma lupa, porque ele vai para todo canto com essa lupa. Hoje ele já tem 8 anos, né? Mas ele continua descobrindo o mundo através da lupa. E uma coisa que ele comenta, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, e por que eu não posso, né? Apontar o que eu gosto mais, o que eu não gosto, e poder aprender, né?
direcionar a aprendizagem dele. E as escolhas, né? Muito obrigada, Marcelo. Suas fotos são lindas. É muito gostoso de ver, né? Obrigada. As crianças ali interagindo, descobrindo o mundo, né? Agora eu E vou que são passar. crianças felizes, né, Paloma? As crianças estão felizes naquele espaço que elas ocupam. Essa é a maior realização e a maior a efetivação do nosso esforço, do nosso trabalho. Com certeza, né? É para isso que nós estamos na escola, né? Para que eles aprendam de uma forma que tenha valor, que tenha significado, né? Isso é muito importante. Agora eu vou fazer as perguntas para Tati. Tati, nós temos uma pergunta aqui no chat que foi do Manuel Rodrigues, tá? Eu vou ler ela para você. Qual o feedback das famílias acerca da participação das crianças nas decisões da escola? E para completar essa pergunta, a gente fez uma outra. E como eram realizadas, né, essas aproximações com os pais e comunidade escolar para que eles apoiassem, né, essa proposta de trabalho de vocês? Eu agradeço as perguntas. Realmente foi algo que eu acabei não comentando muito na apresentação, mas assim como a gente procura estabelecer caminhos e potencializar o diálogo com as crianças, a gente também precisa fazer isso com os pais, com a comunidade. Então, uma das práticas que o Manuel Bandeira teve nesse período foi a de realizar reuniões de pais formativas, oportunizar o diálogo entre os pais, entre pais e educadores, e entre os pais e as próprias crianças também, né? Então, esse é um caminho muito potente para que a gente consiga que exista realmente um entendimento daquilo que está sendo feito na escola, que não é vamos compartilhar as decisões com as crianças e agora não temos mais regras, as crianças fazem o que querem, enfim, não é nesse sentido. E realmente esse é um tema delicado, ele precisa ser bastante conversado, então nós temos reuniões formativas com os pais sobre temas específicos e também para reiterar a proposta da escola, né? E também oportunizar que eles tragam a percepção deles daquilo que tem sido desenvolvido. Então, nós tínhamos, por exemplo, pesquisas com os pais pelo Google Forms, reuniões mesmo, reuniões de pais, conselhos, fóruns que a gente realizava entre os pais para que algum tema fosse discutido e, principalmente, manter essa via do diálogo aberta, né, com a comunidade. Ano passado, eu trabalhei como terceiro ano e tive, assim, um retorno muito positivo de algumas mães que ficaram bastante impressionadas com o desenvolvimento das crianças, com a forma como elas se colocavam, com a forma como elas reivindicavam o seu espaço, o seu lugar, os seus direitos, a partir de um projeto que a gente fez voltado para a saúde, né? E é algo que acontece realmente muito brevemente. A gente também começa a perceber que os pais ampliam a participação deles, eles se interessam mais por aquilo que a escola está oferecendo. E cada passo dado, cada caminho novo era discutido previamente com as famílias. Então, nenhuma decisão era arbitrária, né? Não havia decisões arbitrárias, acho que por isso que dava muito certo. Agradeço, né? É um prazer, né, poder mediar o chat dessa mesa. E agora eu passo a palavra para Solange, tá? Muito obrigada. Esse bate-papo é uma delícia, né? Eu adoro. Eu vou explicar um pouquinho para quem está nos assistindo e quem porventura venha nos assistir posteriormente, né? Porque a mesa fica disponível no YouTube. A gente cobra muito uma questão né? A gente tem falado muito, né? Da intencionalidade das atividades dos professores, intencionalidade das ações das escolas. Então, eu queria aproveitar e dizer das nossas intencionalidades, né? As nossas mesas também não são
porque vai ficar bonita aqui no vídeo, né? Elas têm um porquê estarem aqui. Então, assim, a Marcela e a Tati estão aqui representadas e escolhidas de forma intencional, porque elas falam de escolas que nós temos na rede e com as etapas, né, da educação básica que nós também temos. E o nosso objetivo era realmente provocar as escolas a pensar, né, a refletir sobre possibilidades, né? Acho que uma dificuldade que a gente tem sempre é, mas eu estou na creche, como é que eu faço, né? Nossa, mas a gente trabalha com criança pequena, né? Nossa, dá trabalho, né? Acho que uma coisa que tem que ficar bastante claro é que, assim, as nossas ações, elas são trabalhosas, mas elas são muito reconfortantes, não era bem essa palavra que eu queria usar, mas a gente consegue perceber o quanto que essas crianças, elas são diferentes, se formam diferentes num processo de escuta. Acho que o que ficou mais nítido para todo mundo é a importância do reconhecimento das crianças, independente das idades que elas tenham, enquanto sujeito de direitos, sujeito de opinião, sujeito de escolhas, né? E que nós, enquanto adultos, temos aí uma missão, vamos dizer assim, né? De ouvi-las no seu processo educativo. Processo educativo que não passa somente pelos objetos do conhecimento, né, ou dos conteúdos, né, mas passa pela formação dessas pessoas, né, formação cidadã enquanto sujeitos naquele momento exato de vida, e não só, né, o que eles virão a ser será em decorrência daquilo que eles vivenciam hoje, né, e não o que eu vou preparar para que eles sejam lá na frente. Acho que isso é fundamental. Eu vou pedir para que vocês duas façam aí as considerações finais, né? E antes disso, me chamou a atenção a fala da Marcela, quando ela diz, né, a escola enquanto espaço né, onde as crianças vão ser felizes, né? Às vezes a gente coloca isso no PPP, ó, que a escola seja um espaço de felicidade. E todo mundo fala assim que é muito abstrato, é verdade, né? O que é isso, né? Mas eu acho que um espaço onde as crianças possam ser, a gente tem o depoimento do Manuel Bandeira, de uma aluna da Tati, que eu sempre me emociono com a fala dela, né? Está gravado, está disponível no documentário Janelas da Inovação, né? Do TV Futura, que era um espaço que ela conceituava a escola, né? Definia a escola enquanto um espaço onde ela poderia ser ela mesma. Então, eu acho que é uma das frases que mais mexeu com a gente, né? E o quanto que a gente percebe que aquilo que a gente está fazendo tem muito sentido, né? Eles são felizes, e na escola não precisa ser nenhum espaço de sofrimento, de cobranças que não tem sentido para as crianças, né? Então, assim, parabéns, Marcela. Eu gostei muito, né, de espaços, né, que é onde as crianças possam ser felizes. Então, passo para as considerações finais e depois eu encerro a mesa. Vamos pela ordem, já que a gente fez, né, Marcela, e depois a Tati. Obrigada, Solange. Eu acho que é fundamental que a gente, enquanto gestor e enquanto professor também, funcionário da Escola Pública Municipal de Guarulhos, a gente possa se debruçar sobre os nossos documentos, sobre a nossa proposta curricular, que ela nos apresenta todas as ferramentas que a gente necessita para criar e para organizar essa escola, né? Eu acho que é importante que a gente não tenha medo de fazer esse processo, de sair do senso comum, daquela educação infantil que a gente tinha quando eu era criança, quando a minha mãe era criança, quando a minha avó era criança, que é reproduzida ainda hoje por meio apenas de folhinhas e atividades fora de contexto, que a gente possa utilizar esse currículo
na prática, no nosso dia a dia, como um documento fundamental das nossas ações escolares, né? Que nós, enquanto equipe, tenhamos essa consciência de que é possível, sim, de que a criança aprende, sim, a partir das experiências, de que o professor, ele pode mediar essas ações, respeitando essas especificidades da infância, e a infância é esse espaço que acontece hoje, né? A infância, ela é pontual, ela começa e ela tem tempo para acabar. Então, a gente precisa ter esse olhar pro hoje, porque essa criança necessita agora, para ser feliz, para ser inteira, para ser gratificante essa infância, para que ela tenha uma infância cheia de significados, né? Senão a gente fica se preocupando com o que essa criança vai usar na faculdade. Se ela for essa criança que vivencia essa infância, ela vai ter muitos artifícios cognitivos, sociais, emocionais, afetivos, para atuar nessa sociedade quando ela estiver no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino superior, e quando ela já estiver formada e atuando no mercado de trabalho, né? Então, acho que a gente tem que pensar no que essa criança precisa agora, não ter medo de explorar, não ter medo de chamar a comunidade, explicar as necessidades dessa infância e bancar essa necessidade, não se amedrontar perante o não entendimento inicial dessas famílias, que conforme eles vão vendo a felicidade dessas crianças, eles vão percebendo a importância desse olhar e dessa perspectiva de educação acolhedora, humana e de escuta, porque a criança precisa, né? A escola, ela está para a criança, então a gente tem que ter esse objetivo muito claro. É isso, obrigada. Bom, eu queria só complementar dizendo que, sim, é gratificante, é libertador, né? Quando você tem essa tomada de consciência de que a escola precisa realmente ter essa função muito clara de transformação e de que os conhecimentos adquiridos na escola, aprendidos na escola, eles precisam ser mobilizados para que a criança possa realmente fazer uso disso no presente, no futuro e transformar o seu entorno, mas não são processos espontâneos. A gente precisa sempre lembrar do valor da mediação e de uma mediação que precisa ser crítica também, né? Porque a escola, educar é um processo, a educação é um processo complexo, a educação escolar é um processo complexo, que precisa lidar com muitas questões que invadem a escola e que estão ali, e a gente não pode fechar os olhos para essas problemáticas, né? Também acredito na escola como um espaço transformador, um lugar de sonhos, um lugar de realizações, principalmente, e principalmente nessa educação com esse objetivo emancipatório, que eu acho que é essencial. Se a gente não perder isso de vista, a gente não vai se iludir com um discurso de educação propedêutica ou um discurso de mera aquisição de habilidades e competências, porque a gente vai perceber que na educação escolar a gente lida com a vida, não só com a apreensão de conteúdos. Eles são importantes, eles estão presentes, mas não podem ser o objetivo final, a finalidade, né, da educação escolar. Então, deixo também meu agradecimento mais uma vez, e foi um prazer imenso ouvir também o relato da Marcela, todas essas experiências tão lindas e tão inspiradoras. Muito obrigada também pela organização e pela oportunidade, tá? É isso. Bom, eu vou encerrar, então, aí a primeira mesa do dia, né? Essa é a primeira de 6, né? Vamos passar o dia inteiro aqui juntos. Então, agradecer imensamente a disposição da Marcela e da Tati, principalmente, porque trouxeram experiências muito enriquecedoras para todo mundo, né? Agradecer as intérpretes de Libras, de novo, né? Elas merecem. Letícia e Emily têm estado com a gente aí desde setembro, né? Todas as vezes que a gente cria aí um webinário novo, os intérpretes estão aqui com a gente. Paloma, gratidão pelo chat, você arrasou, viu, Paloma? Muito obrigada. Edu, que está aqui com a gente sempre também.
e toda a equipe, né, da divisão de educação ambiental, que está aqui por detrás, onde as pessoas não enxergam, né, organizando todo este evento do dia. Então, muito obrigado, que nós tenhamos aí um excelente dia, com ótimas mesas para refletirmos aí sobre possibilidades para os próximos anos, né? Eu acho que também, só para reforçar o que a Marcela disse, o conhecimento dos documentos faz a diferença, né? Conhecimento faz a diferença. Então, saber a importância do brincar faz a diferença na discussão com a comunidade. Saber por que nós colocamos, né, para as crianças darem as suas opiniões faz a diferença. Então, nós precisamos nos apropriar, né, dessa documentação da rede e de outros estudos para podermos ter condições aí, possibilidades de termos essa escola transformadora que a gente tanto almeja, né? Muito obrigada a presença de todos, continuem aqui com a gente, nós já vamos emendar outra mesa já, né? Obrigada.